Bom dia a todos. Hoje nós fecharemos o assunto sobre revoluções inglesas. Nosso assunto de hoje é sobre república, o período republicano na Inglaterra e, posteriormente, a restauração Stuart e, consequentemente, a Revolução Gloriosa. Então, um rápido resumo do que vimos na última aula. Nós vimos, então, que após a morte da Elizabeth Tudor, foi levado ao trono britânico o rei da Escócia, o Jaime Stuart. E então, o Jaime Stuart ele tinha uma tendência um pouco mais autoritária, um pouco mais absolutista. Ele tinha tendência também mais católica. Ele é sucedido então por Carlos I. Esse Carlos I, ele então tenta ir contra a tradição política da Inglaterra de ser uma coisa mais negociável com o parlamento. Ele chega a fechar o parlamento, ele entra em crise direta com o parlamento. O parlamento britânico na época era formado, assim como é hoje. Esse parlamento ele é bicameral, a Câmara Alta, a Câmara dos Lordes, que herdam os assentos das suas famílias, e tem a Câmara dos Comuns, que são eleitos como representantes do povo. No caso do povo, naquela época, eu estou falando dos burgueses. Então, surge uma crise entre o parlamento e o rei. O rei chega a fechar o parlamento durante o período, ele reabre o parlamento buscando apoio contra uma rebelião na Escócia, e ele precisa do apoio do parlamento, e o parlamento se nega. E aí entra, então, começa o período da Guerra Civil na Inglaterra. Tá? E aí começa, então, esse primeiro período da chamada Revolução Puritana. É engraçado, nós chamamos de revoluções inglesas porque não é apenas uma revolução apenas, são duas. A principal, a primeira, é a Revolução Puritana, que tem esse nome devido ao fato que ela foi encabeçada principalmente pelos puritanos do parlamento. O parlamento britânico, em sua maioria, era composto por burgueses. Os burgueses são protestantes, por tradição. Né? Então, na Inglaterra, e os protestantes na Inglaterra eram chamados de puritanos. Então, ficam duas facções disputando o poder nessa guerra civil. De um lado, nós temos os cavaleiros, partidários do rei, que apoiam o poder absolutista do rei. Do outro lado, nós temos os cabeças redondas. Os caras tinham esse nome porque eles não usavam as perucas da nobreza e da realeza, então eles usavam o cabelo curto, cortado rente. Então, a cabeça deles era tipo Beatles, tipo Playmobil, era chamada de cabeças redondas. E eles são protestantes. Nessa guerra civil, quem vence é o parlamento, porque o parlamento inicia um novo modelo de exército, tipo nos moldes modernos. A gente deve lembrar que o exército, a força militar na Idade Média, era a nobreza. E os cargos eram herdados pelas famílias, né? Porque os títulos de nobreza eles também são uma espécie de hierarquia militar também. Então, um cara que nascia numa certa hierarquia, num certo ponto da hierarquia, não conseguia ascender socialmente. Já o novo modelo que os burgueses puritanos do parlamento instituem, o chamado New Model Army, permitia que pessoas, até mesmo do povo, os comuns, pudessem ascender socialmente de acordo com a sua capacidade de combate, ao seu desempenho durante a guerra, a seus atos de bravura e heroísmo. Os caras subiam na hierarquia, e isso fez com que os puritanos, então, tivessem um exército mais determinado a vencer. Eles vencem os cavaleiros, os partidários do rei, o rei é julgado, o rei não aceita abrir mão do absolutismo, ele lança mão da ideia de direito divino dos reis, ele acha que o poder dele é inquestionável e isso leva ele ao cadafalso, né? Ele é decapitado. Então, os ingleses fazem uma coisa que nunca tinham feito antes, decapitar o rei. Então, começa o período de república, que começa então o período republicano, ele começa em 1650 e vamos até a morte do Oliver Cromwell em 1658. Então, nós temos esse período republicano.
que, na verdade, o Oliver Cromwell foi aclamado Lord Protector, uma espécie de regente durante esse período republicano, e se torna um verdadeiro ditador da Inglaterra. Ele chega até mesmo a proibir o teatro de funcionar. E esse era o período onde o teatro elisabetano, o teatro jaimista, que é o teatro do Shakespeare, estava bombando, né? E ele manda fechar porque os puritanos, né, é coisa do demônio, né? Coisa do diabo você ir para o teatro ver uma peça. Então eles fecham. Tem esse lado dos puritanos, né? Essa ética muito restritiva, né? Que é típica dos protestantes. Então, o fato mais importante para a gente aqui do Oliver Cromwell é que ele institui o chamado Ato de Navegação, onde ele proíbe produtos ingleses de serem comercializados e transportados por navios que não sejam de bandeira inglesa. Também o comércio com as colônias inglesas só poderia ser feito através de navios ingleses. Isso aí muda tudo, porque quem transportava as mercadorias na época geralmente eram os holandeses. Então, com essa nova lei, os atos de navegação passam então a vigorar nas colônias britânicas, nas ilhas britânicas. Isso fortalece a Marinha Britânica, fortalece a indústria de navios britânica, e aí entra em guerra com a Holanda e vence a Holanda. E a partir daí, então, a partir dos atos de navegação, a Inglaterra se torna a grande senhora dos sete mares. Isso meio que ajuda a pavimentar o caminho para a Revolução Industrial. Então, vamos ter bem em mente todo esse contexto da Revolução Gloriosa, da Revolução Puritana, do Oliver Cromwell, quando a gente for falar sobre Revolução Industrial. O Oliver Cromwell morre, então, em 1658, e a partir daí, então, quem toma o poder é o filho dele, que herda o poder. Só que era fraco politicamente, não tinha o carisma, a força do pai. Ele, então, destituído, e o Carlos II, que estava, então, exilado na França, na Europa, ele volta para a Inglaterra, e o governo dele dura, então, 25 anos, 1660 a 1685, e nesse momento o parlamento surge outra transformação. Se antes nós tínhamos os cavaleiros contra os puritanos, agora nós temos dois partidos que existem. Não é que existam, na verdade, não são bem partidos, né? Ele não é como se fosse um partido de verdade, mas começa uma divisão dentro da Inglaterra, do parlamento britânico. Nós temos dois lados. Nós temos os Tory contra os Whig. Os Tory são chamados de conservadores, eram membros da alta nobreza, tá? Eram partidários do rei, do absolutismo, mais conservadores, não queriam participação do povão na política. Do outro lado, nós temos os Whig, que são os chamados liberais, que faziam muita oposição ao rei, uma oposição muito forte contra o rei, e eram totalmente contra essas tendências absolutistas que o Carlos II traz de volta para a Inglaterra. O Carlos II, então, morre, mas os problemas continuaram. Quem sucede a ele é o filho chamado Jaime II, católico, num país protestante, um país onde quem fez a reforma protestante foi o próprio rei, o Henrique VIII. Ele é católico e tenta restaurar o catolicismo como religião oficial da Inglaterra. E é claro que quando ele tenta fazer isso, ele deixa o pessoal do parlamento com muita raiva, né? Lembrando que o parlamento é majoritariamente puritano. Começa a perseguir os protestantes, né? Tanto é que muitos migram para a América, fugindo dessa perseguição. Isso cria, então, uma tensão muito grande entre o rei e o parlamento. E os dois inimigos, né, os Whigs e os Tory, se unem contra o rei. O rei, então, começa a fazer pressão contra o parlamento e o parlamento dá uma resposta. O parlamento se une. Aqueles que eram, então, contrários, eram inimigos, se unem por uma causa comum, que é tirar o rei do poder. Então, os Whigs e os Tories fazem uma reunião e decidem tirar o rei. Como eles fazem isso? Eles vão até a Holanda e chegam para o genro do rei, o Guilherme de Orange, que era casado com a filha do rei da Inglaterra, filha do Jaime II, e oferece a ele: ó, Guilherme, você não quer ser o rei da Inglaterra? É só a gente tirar o Jaime e a gente bota você. Ele aceita, né?
Então, o exército vindo da Holanda, junto com o exército do parlamento, chegam na Inglaterra, o Jaime II se vê desbaratado e ele aceita, sem derramamento de sangue. Essa nova revolução a gente chamaremos de gloriosa, porque não teve violência. Quando o rei vê o exército e o parlamento certo de tirá-lo do poder, ele aceita e é exilado na Europa. E aí começa, então, o governo do Guilherme III. Esse Guilherme III, então, de Orange, ele aceita tudo que o parlamento impõe a ele. Principalmente ele assina o Bill of Rights, a Declaração dos Direitos, que era uma espécie de carta magna, né, mais abrangente. A gente viu que lá o João Senterre, lá no século XIII, na Idade Média ainda, assinou a Carta Magna. Ele, o Guilherme de Orange, assina a Declaração de Direitos, garantindo direitos individuais. Tinha um caráter muito liberal. Então, o rei não poderia suspender as leis do parlamento sem autorização prévia do parlamento, sem o que o parlamento escolhesse como lei, o rei tinha que acatar. Ele não estava acima da lei, não podia aumentar os impostos para a coroa, não podia cobrar, inventar imposto sem aval do parlamento, não poderia levantar o exército da Inglaterra sem aval do parlamento, não poderia, então, perseguir os protestantes ganham liberdade total de culto, e dá direito aos protestantes até de portarem armas para se protegerem, coisa que era proibida até então. As eleições passam a ser livres, né? Qualquer um pode se candidatar ao parlamento. Quer dizer, a Inglaterra ela consegue fazer muito antes da Europa continental, instituir o que chamamos hoje de democracia representativa e uma monarquia constitucionalista. Até hoje essa tradição vigora. E essa tradição dos ingleses, iniciada com os ingleses, vai meio que influenciar e inspirar o iluminismo na França. Todo aquele movimento contrário ao absolutismo monárquico na França é inspirado pelo que aconteceu na Revolução Gloriosa. Os próprios americanos das 13 colônias britânicas da América do Norte, os colonos americanos, quando se levantam contra o rei da Inglaterra, contra a opressão da coroa britânica, mas um século depois, eles são influenciados e inspirados diretamente pela Revolução Gloriosa, pelo Bill of Rights, por essa tradição que é democrática. Tá? Esse movimento todo político nós chamamos de liberalismo, essa ideologia, defesa da propriedade privada, dos direitos individuais, da liberdade individual, direitos iguais perante a lei, colocando até mesmo o rei não acima da sociedade, mas também fazendo parte dessa sociedade, sujeito às mesmas leis. Então, isso tudo se inicia com a Revolução Gloriosa. E um dos grandes pensadores do iluminismo britânico e que mais tarde vai influenciar muitos franceses é o John Locke, o filósofo John Locke. Ele que era partidário do parlamentarismo, era totalmente contra o absolutismo monárquico. Os escritos dele, ele vivenciou a Revolução Gloriosa, ele viu tudo isso acontecer, ele vai refletir, escrever sobre. Os textos dele vão chegar na França e vão influenciar, então, o Barão de Montesquieu, o Voltaire. O próprio Voltaire, quando fica exilado na Inglaterra, ele tem contato com toda essa cultura política dos ingleses e ele compara com a França, o Rousseau, todo mundo na França, então, vai se inspirar nessa revolução e vai inspirar, é claro, a Revolução Francesa. Né? Só que a Revolução Francesa, ao contrário da Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa vai ser explosiva, vai botar fogo no mundo inteiro. A Revolução Gloriosa ela tem um caráter um tanto até conservador, né? Ela estabelece o limite até onde pode ir essa revolução. Já na França, não, a coisa vai ser mais explosiva. Algum comentário, gente? Alguma dúvida sobre esse assunto? Para a gente fechar de vez. Tudo bem com vocês? Ok? Beleza, então. Gente, então, obrigado pela atenção de vocês. Gostaria que vocês não fechassem ainda para a nossa tradicional presença. Deixa eu só fechar aqui.